Olá, pessoal! Hoje nós falaremos um pouquinho sobre um grupo de animais que a gente chama de anelídeos. Vamos lá descobrir quem são eles? Opa, passou um pouquinho. Características gerais dos anelídeos. Nós podemos encontrar anelídeos no ambiente aquático, de água doce, de água salgada, e no ambiente terrestre úmido, tá? Então, a quantidade de água no ambiente é muito importante para esses organismos. O tamanho deles, nós encontramos espécies microscópicas até 3 metros de comprimento. Já ouviram falar do minhocossu? É uma minhoca gigantesca que vive em regiões tropicais do nosso planeta. Quando eu falo gigantesca, é mesmo, ó, pode chegar a atingir aí os 3 metros de comprimento. São animais triblásticos, ou seja, tem os 3 folhetos embrionários, mesoderma, ectoderma e endoderma. São celomados, o que significa que a cavidade do corpo é inteiramente revestida pelo mesoderma. A simetria bilateral, né? Então, se eu dividir o indivíduo ao meio transversalmente, eu vou ter 2 metades iguais. O tubo digestório é completo, o sistema digestório completo começando na boca e terminando no ânus. Sistema circulatório fechado, isso quer dizer que o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos. Eles surgiram há muito tempo, cerca de 500 milhões de anos atrás, no período Cambriano. Organização do corpo, eles vão ter o corpo cilíndrico e segmentado, né? Esses segmentos corporais a gente chama de metameria. E eles podem ou não possuir cerdas corporais. Cerdas são semelhantes a pelos, né? Mais enrijecidos. Então, eles podem apresentar muitas cerdas, poucas cerdas ou nenhuma cerda, vai depender da espécie. O ânus vai ser localizado no último segmento corporal. A parede corporal é dotada de cutícula resistente, né? E agora eu vou ter musculatura em 2 sentidos, no sentido longitudinal e uma musculatura circular. Esses 2 tipos de musculatura promovem uma melhor coordenação dos movimentos desses animais, né? Por eles terem aí esses 2 tipos de musculatura mais a cutícula, dizem que ele é um animal que tem um tubo dentro do outro tubo. Os segmentos corporais são separados por ânulos. Os ânulos são os sulcos, né, que marcam o início e o final de um segmento. Locomoção. Eles, assim como ascaris lubricoides, têm o esqueleto hidrostático. Então, eu vou ter líquido lá dentro do celoma que vai auxiliar nesses movimentos, né? Só que como eles têm 2 tipos de musculatura, eles conseguem se movimentar para frente e para trás, né, mais coordenadamente. A força muscular vai agir em cada segmento do corpo separadamente, possibilitando aí esses movimentos coordenados, né? As cerdas auxiliam na locomoção, funcionando como âncoras no substrato, né? Para eles conseguirem se prender melhor no substrato e conseguir essa locomoção com mais eficácia. Aqui ó, nós temos um corte, né, transversal do corpo do anelídeo. Já descobriram quem são eles? Ó, o representante mais comum são as minhocas, né? São os mais conhecidos. Aqui nós temos a cutícula, seguida da epiderme mais internamente, né? A musculatura, então a gente percebe que é um tubinho dentro de outro tubinho. Aqui em rosa é o mesoderma, que reveste completamente a cavidade abdominal, por isso eles são chamados de celoma. Em amarelinho nós temos o sistema nervoso, né, que é ganglionar e ventral. Aqui em verde nós temos o tubo digestório, né, o intestino. Aqui nós temos o vaso sanguíneo dorsal, só que lembrando, o sangue agora não sai mais de dentro
desse vaso sanguíneo. Então, circulação fechada. Aqui nessa imagem de cima nós podemos ver, né, os segmentos corporais e os sulcos, né, que delimitam aí esses segmentos. Aqui nós temos uma região mais dilatada, né, um segmento mais dilatado, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele quando a gente estiver falando de reprodução. Região anterior do corpo, cabeça, boca, região posterior, ânus. Classificação, eles são classificados nessas 3 classes aqui. Classe dos poliquetos, essa primeira foto aqui representa esta classe. Não tem um nome comum, né? Se tem eu desconheço, a gente chama ele de poliquetos mesmo. Poli significa muitos, queto significa cerdas. A gente vê as cerdas corporais aqui ao longo do corpo desse animal, elas são bem visíveis e bem numerosas. Nós vamos ter a classe dos oligoquetas, que é a classe, né, das minhocas. Oligo significa pouca. Poucas o quê? Cerdas. As cerdas das minhocas, elas são bem pequenininhas. A gente consegue ver a olho nu, mas só se olhar com bastante atenção e se essa minhoca for grandinha o suficiente para a gente conseguir visualizar. E a classe dos hirudíneos, classe hirudínea, que é a classe das sanguessugas. Elas podem ou não ter cerdas, e quando tem cerdas, essas cerdas são bem reduzidas. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre as classes, começando com os poliquetos. Os poliquetos, eles são, né, de vida aquática marinha, né, encontramos no mar e oceanos, vivem enterrados na areia, eles podem também pegar conchas abandonadas para se abrigar, eles constroem tubos, né, com grãos de areia, né, como se fosse um saquinho que ele vai proteger o corpo dele. Algumas espécies vão ser livre-natantes, a gente encontra, eles não conseguem nadar propriamente dito, eles mais rastejam no fundo da água, né? Apresentam numerosas cerdas nos segmentos corporais alojados em estruturas que nós chamamos de parapódios. E esses parapódios, eles têm movimento, então eles usam as cerdas para se movimentar como se fossem pernas. Possuem cabeça diferenciada com órgãos sensoriais especializados. Então, aqui ó, a gente vê a cabeça diferenciada com a mandíbula, né? Essas cerdas, na verdade, elas também funcionam como órgãos sensoriais para captar vibrações, principalmente vibrações do ambiente. Né? Aqui no último segmento corporal eu tenho essa estrutura mais alongada, né, para diferenciar da cabeça, aqui vai estar o ânus nesse último segmento. Aqui, ó, semelhante a asinhas, essas asinhas parece que tem umas plumas saindo, são os parapódios. Aí as cerdas vão sair desses parapódios, esses parapódios se movimentam, tá? Eles estão ligados à musculatura do corpo desses animais, e aí se movimentando eles conseguem rastejar. Aqui nos parapódios a gente encontra também as brânquias, né? São organismos aquáticos, então vão ter respiração branquial. O resto é igual, a gente vai ter aqui intestino, né? Vai ter a cutícula, a hipoderme e a musculatura propriamente dita, né? Os 2 tipos de musculatura aqui no corpo desse anelídeo. Aqui nessa imagem nós vemos os túneis que eles acabam escavando em rocha, em coral, né? E esses tubinhos aqui eles usam como abrigo, tá? Ainda sobre a classe dos poliquetos, aqui a gente vê os tubícolas, né, que cavam um túnel na areia para proteger, e aí para o lado de fora eles deixam os seus tentáculos, que eles vão utilizar para a captura do alimento, e as brânquias, né, para a respiração. As trocas gasosas podem ocorrer também pela superfície corporal, tá? Além de branquial, ele tem respiração cutânea. O sistema circulatório é formado por um vaso dorsal e um vaso ventral, né? Então, sistema circulatório fechado, não sai de dentro dos vasos sanguíneos o sangue.
Possuem pigmentos respiratórios como a hemoglobina, aí o sangue vai ser vermelho, a clorocluorina, e aí o sangue deles vai ser verde, quem tiver esse tipo de pigmento, e a hemocianina, e aí a hemocianina não tem cor, né? Então vai fazer com que o sangue seja incolor. Então, dependendo da espécie, vai ter esses 3 pigmentos respiratórios que vão transportar o oxigênio. Podem ser predadores, filtradores ou detritívoros. Dependendo da espécie, vão ter esses 3 tipos de hábito alimentar. Tem cérebro na altura da faringe, unido por um par de cordões nervosos ventrais longitudinais. Então, é semelhante ao sistema nervoso também dos nematódios, né, lá da lombriga, que tem aquele anel nervoso ao redor da faringe. Possuem gânglios segmentares ao longo desse cordão ventral, né, que vão emitir nervos até a superfície do corpo. Então, aqui, né, eu vou ter inervações, então por isso ele tem a parte sensorial bem desenvolvida. As espécies de vida livre possuem oocelos, que vão captar a luminosidade, vão ter sensores de equilíbrio para ele conseguir se localizar ali, se achar no meio ambiente. Ele vai ter órgãos quimiorreceptores para capturar essas partículas químicas da água, porque através da química ele também sabe muita coisa que está acontecendo ao redor dele, inclusive, né, saber se tem um predador ou se tem uma presa próxima a ele. E ele também vai ter os órgãos táteis, né, que todos esses órgãos aí sensoriais vão dar informações para ele a respeito do ambiente em que ele está. Os poliquetos, eles têm sexos separados, então eu vou ter macho e fêmea. A fecundação é sempre externa, o desenvolvimento é sempre indireto. Vai sair do ovo uma larva que a gente chama de trocófora, que é esta daqui, né? Muito diferente do adulto, então ela vai passar por uma metamorfose para se transformar no adulto. Agora vamos falar um pouquinho dos oligoquetas, que é a classe das minhocas. As minhocas vão ter, né, esse segmento mais espesso, que a gente chama de clitelo, importante para a reprodução. E é a partir desse clitelo que a gente identifica qual é a cabeça e qual é o ânus, né? Porque é igual, ó. Não tem assim como você identificar só olhando para eles. Mas se você conseguir identificar o clitelo, você acha a cabeça. O clitelo está mais próximo da cabeça da minhoca, tá? Então, as cerdas corporais aqui são reduzidas ou podem ser ausentes também. E são bem pequenininhas, como eu já falei para vocês. As minhocas e as minhocossus, que são as minhocas gigantes, né, são os representantes dessa classe. A gente pode encontrar esses indivíduos em água doce ou terrestre. Eles são fossoriais, então eles escavam túneis embaixo da terra. Isso é até uma importância ecológica que esses animais possuem, né? Estão ali areando o solo para melhorar as condições ali das plantas. Isso é muito bom. E tem o humus de minhoca, né, que é um adubo orgânico que as minhocas produzem, que fertilizam o solo. Possuem poucas cerdas corporais, algumas células epidérmicas produzem muco, por isso que ela é meio gosmentinha. Por quê? Porque eles têm respiração cutânea, então esse oxigênio precisa se difundir para dentro do corpo através da pele. E isso só acontece se essa pele estiver úmida, tá? Pele seca não absorve oxigênio. Possuem ocelos, né, para ela conseguir identificar claro e escuro, sensores de equilíbrio, órgãos quimiorreceptores e órgãos táteis também. Locomovem-se como uma onda de contração da região anterior para a posterior. Então, ela vai naquele puxa e encolhe, né? Se locomovendo dessa forma.
A classe dos oligoquetos também pode ser chamado de clitelados, né? Por causa da presença lá do clitelo que eu já mostrei para vocês. O sistema excretor acontece por metanefrídeos, né? São células especiais que formam uma estrutura para retirar as excretas desses animais do interior do corpo, e essas excretas são liberadas pela lateral do corpo. Então, a urina é liberada diretamente por poros excretores na lateral do corpo desses animais. Eles podem liberar ureia ou amônia. Ureia para quem é terrestre e amônia para quem é aquático. O sistema digestório é completo, começa na boca e termina no ânus, passando por uma faringe muscular, pelo esôfago, pela moela e pelo intestino. Moela por quê? Porque esses animais, eles costumam se alimentar de terra, né? Se a gente for falar da minhoca, se alimenta de terra. Então, ela precisa lá de um estômago mecânico, porque ela não tem dentes, então a moela vai fazer a ação dos dentes desse animal. Se alimentam de solo e eliminam materiais que contribuem para a fertilização, que é o humus de minhoca, já falei para vocês. Aqui nessas duas imagens, nós vemos em azul aqui o sistema digestório e em amarelo o sistema nervoso ganglionar, né, o gânglio cerebral principal na região da cabeça, cordões nervosos com gânglios secundários e os nervos, né? Aqui a gente tem uma inervação bastante grande, muitos nervos sensoriais na ponta da cabeça. Aqui nessa outra imagem nós vemos os metanefrídeos, né, que são as estruturas excretoras. Aqui em vermelho são os vasos sanguíneos e em amarelo a gente vê os metanefrídeos. Eu vou ter um par de metanefrídeos por segmento corporal, como a gente vê aqui em cima. E aqui na lateral do corpo eu vou ter os poros excretores que vão eliminar essa urina pela lateral do corpo desses animais. Ainda falando dos oligoquetos, né, das minhocas, vão possuir aí vasos sanguíneos segmentares que se contraem para movimentar o sangue através dos vasos dorsal e ventral. Então, a gente diz que as minhocas têm vários corações que vão pulsando, vão se contraindo para manter a circulação do sangue. O sangue vai circular do vaso dorsal em direção à cabeça para o ventral na direção oposta. Apresentam hemoglobina, então o sangue da minhoca é vermelhinho, que nem o nosso, e as trocas gasosas vão ocorrer pela pele, respiração cutânea. Aqui nós vemos em vermelho, né, o vaso sanguíneo dorsal e o ventral, a gente só está vendo essa pequena porção aqui de saída. Aqui os corações, né, que se contraem para impulsionar esse sangue através do corpo desse animal. Reprodução. Os oligoquetos, eles são hermafroditas, eles têm os dois sexos, só que eles não conseguem se autofecundar. Eles fazem a fecundação cruzada, eles vão precisar de um parceiro aí para trocar espermatozoides. Então, desse cruzamento saem duas minhoquinhas grávidas. E aí é que está a situação, a importância do clitelo, que eu já mencionei para vocês que ele era importante na hora da reprodução. Então, vamos analisar aqui essas imagens. Aqui a gente tem a espermateca, que é um reservatório de espermatozoide da minhoquinha de cima, e aqui a espermateca da minhoquinha de baixo. Essas duas espermatecas vão receber os espermatozoides das parceiras. Aqui nós temos as vesículas seminais, que estão ligadas a um ducto, ó. A vesícula seminal da de cima e a vesícula seminal da minhoquinha de baixo. Aí o que acontece? Elas vão, né, grudar de ponta cabeça uma para outra, né, de cabeça para baixo uma para outra, porque elas têm que posicionar o ducto por onde vai sair o espermatozoide dela na entrada da espermateca da outra, né, da sua parceira, para poder, né, fazer a transferência dos espermatozoides, que é o que está acontecendo aqui.
Ok. Depois que uma doou o espermatozoide para outra, elas se separam. E aí vai começar a mágica. O clitelo, ele vai começar a produzir um muco. E esse muco vai se transformar em um casulo. À medida que a minhoca se locomove, né, para frente, para trás, para frente, para trás, esse casulo vai se movimentando também. Aí ele acaba, né, caindo aqui na direção do poro genital feminino, por onde essa minhoca vai colocar dentro desse casulo os seus óvulos, né, que esse ducto está ligado no ovário. E aí os óvulos são jogados para dentro desse casulo. E aí isso vai acontecer com as duas, tá? E aí, à medida que elas vão se locomovendo, o casulo vai se locomovendo também até parar nas espermatecas, onde estão os espermatozoides, né, que foram depositados aqui pela sua parceira. E aí elas jogam os espermatozoides aqui dentro desse casulo e ocorre a fecundação dentro do casulo, ou seja, a fecundação é externa, não acontece dentro do corpo da minhoca, acontece no interior do casulo. E aí, fertilizados os ovos, né, tá aqui o casulo cheio de ovos, à medida que a minhoca se movimenta, essa ooteca vai se movimentando também até que se desprende do corpo da minhoca. Ela vai embora, tá? Ela não fica tomando conta não, ela deixa lá no ambiente e dentro de uns dias saem as minhoquinhas jovens, então o desenvolvimento aqui é direto, vai sair do ovo, né, dessa ooteca, desse casulo, pequenas minhoquinhas que só vão ter que crescer, ok? Então essa é a reprodução dos anelídeos. Agora vamos para a classe dos hirudíneos. Aqui nós vamos ter indivíduos de água doce, de água salgada e terrestre úmido. Elas podem atingir cerca de 30 centímetros de comprimento. Deus o livre encontrar com hirudíneos de 30 centímetros. Sabe por quê? Porque são as sanguessugas. E no mínimo aí 1 centímetro, bem pequenininhos, né? As cerdas aqui são reduzidas ou ausentes, não tem parapódios, apresentam duas ventosas, uma no início e outra no final do corpo, para auxiliar na fixação e na locomoção desses animais. O corpo é achatado e o celoma não é compartimentado, ele vai ser preenchido por tecido conjuntivo. Então, eu não tenho líquido na cavidade celomática, tá? Aqui estão as sanguessugas, né? A gente vê aqui a ventosa maior na região posterior e uma ventosa menor na região anterior, né? Na cabeça. É assim que a gente acaba diferenciando o início e o final, né? A ventosa pequenininha vai estar na região da cabeça, ventosa maior, região anal. Aqui a gente vê em vermelho o sistema digestório, né? Que já tem uma certa ramificação, o intestino aqui. Em verde a gente vê os órgãos reprodutores, aqui a gente vê testículos e ovários, então os hirudíneos também são hermafroditas e a sua reprodução é semelhante aí à das minhocas que eu acabei de explicar para vocês. São predadores ou ectoparasitas. Eu vou ter aquelas espécies que vão caçar, né, pequenos animais, e eu vou ter as espécies que vão sugar sangue de outros animais, de peixes, de mamíferos principalmente, né? Por isso são chamados de ectoparasitas. Ecto significa do lado de fora, né? São parasitas externos que vão grudar na pele dos animais para sugar o seu sangue. A saliva, né, dos que sugam sangue, que a gente chama de espécies hematófagas, elas possuem uma substância anestésica e anticoagulante, também vasodilatadora. Anestésica para que a sua presa não sinta dor durante a sua alimentação, porque senão a presa o hospedeiro, ou melhor, né, vai tentar tirar esse parasita, então ele anestesia o local, dá uma mordidinha, e aí injeta anticoagulante e vasodilatadores para ele conseguir se alimentar melhor, né? Porque quando o vaso sanguíneo se rompe, ele tende a coagular o sangue.
Então, ele não conseguiria se alimentar direito. Então, ele injeta o anticoagulante para o sangue não coagular e o vasodilatador para o vaso sanguíneo não se estreitar, não se comprimir, e assim ele consegue se alimentar normalmente. Depois que ele se alimenta, ele costuma se desprender, né, do animal que ele está sugando o sangue. Então, nada de tirar, puxar, né, a sanguessuga da sua pele, porque senão pode dar uma infecção ali no local. Trocas gasosas é feita pela superfície corporal, então respiração cutânea, e alguns vão ter brânquias, né, se forem aquáticos. Sistema circulatório e reprodução é semelhante ao das minhocas, que eu já expliquei, o desenvolvimento também é direto. A importância dos anelídeos. As minhocas, a gente já até mencionou essa importância, né? Importância ecológica aí na fertilização e aeração do solo. E as sanguessugas, elas tinham uma importância médica, porque se utilizavam as sanguessugas para diminuir os edemas, os inchaços pós-cirúrgicos. Aqui a gente vê, né, um dedo bem inchado, necrosando, né, com bastante sangue aqui embaixo dessa pele. Se colocou aqui a sanguessuga e aí o inchaço, né, e esse sangue que estava acumulado aqui abaixo da superfície da pele foi totalmente ingerido pela sanguessuga, e aí essa pessoa tem uma recuperação mais rápida, né? Hoje em dia eu não sei se existe algum lugar do mundo que faça isso, mas deve existir. Beleza, até a próxima, pessoal!